Dezembro de 2023, cidade de Goiânia, Goiás. A advogada Amanda Partata, aparentemente sentindo-se rejeitada pelo ex-namorado, Leonardo Pereira Alves Filho, adquiriu uma substância tóxica pela internet. E, posteriormente, no dia 17 de dezembro de 2023, pela manhã, a acusada comprou 5 bolos de pote, envenenou-os com a substância adquirida e, em seguida, dirigiu-se à residência de João Alves Pereira e Luzia Tereza Alves, avós de seu ex-namorado, simulando uma intenção de uma simples visita, mas com o real intuito de oferecer a ele os bolos envenenados. Assim, Amanda Partata ofereceu aos presentes na casa os referidos bolos, além de biscoitos e sucos que havia levado. Estavam presentes Leonardo Pereira Alves, pai do ex-namorado, Luzia Tereza Alves e João Alves Pereira, avós de seu ex-namorado, além de Agostinho Alberto, tio do ex-namorado. No entanto, somente Leonardo Alves e Luzia Tereza comeram dos doces. João Alves recusou por ser diabético, e Agostinho Alberto não quis porque estava ocupado com outras atividades. Naquele mesmo dia, Leonardo Pereira e Luzia Tereza foram internados, mas o quadro de saúde de ambos se agravou a ponto de, horas depois, irem a óbito, em decorrência da ingestão dos bolos contaminados. Assista aos depoimentos de todos os envolvidos nesta trama, e que foram prestados na audiência preliminar. Qual que é o nome do senhor? Leonardo Pereira Alves Filho. Você é brasileiro? Sim, Casado, solteiro? solteiro, Qual que é a profissão do senhor? médico. Você é filho da vítima, né? Neto da vítima também, Isso, né? do Leonardo Pereira Alves. Ok. Dá para falar no Ministério Público ou de acusação? Muito obrigado, doutor. Leonardo, boa tarde. Boa tarde. Quem vai fazer as perguntas para você agora é o promotor de justiça, tá? Tudo bem. Consta aqui que você teve um relacionamento com a Amanda por 1 mês e meio. Como foi? Sim, foi por volta desse período. A gente se conheceu e se encontrava principalmente no final de semana. Eu morava em Brasília nessa época, nos arredores de Brasília, Valparaíso. E, enfim, a gente teve aí cerca de 8 encontros do início até o fim. Ela foi me visitar em 2 vezes em Valparaíso, foi nos intermédios do meu aniversário também, no qual ela participou, e tivemos uma viagem quando ela conheceu minha família no interior. Então foram alguns encontros em Goiânia, principalmente na própria chácara do meu pai e da minha avó, e 2 encontros em Valparaíso, um encontro em Pires do Rio e um encontro na cidade dela, em Tumbiara. Foi quando eu conheci a família dela. Na semana seguinte, a gente terminou o relacionamento. Entendi. É, é, Quando vocês terminaram o relacionamento, Leonardo, ela foi nesse momento que ela relatou a você aquela suposta gravidez? Foi o seguinte, eu cheguei em Goiânia na sexta, a gente saiu para conversar. Já tinha algumas 2 semanas que a gente conversava online e estava bem entendido e os termos estavam expostos que a gente iria terminar. A gente decidiu que por bem, iria ter uma última conversa. Isso foi na sexta à noite, em um restaurante em Goiânia. E a gente conversou. No dia anterior, que era numa quinta, ela já tinha vindo para Goiânia, ficou hospedada lá em casa com a minha mãe. E aí a gente saiu lá desse restaurante, decididos por terminar. E aí ela foi para minha casa para pegar as coisas dela. E aí acabou que ainda até teve conversa, ela ficou meio receosa de ir embora. Eu falei que poderia dormir lá, mas por fim ela decidiu ir embora. E aí no dia seguinte, eu estava saindo de casa, ela foi lá pegar as coisas dela até então. E aí, na hora que eu estava exatamente no portão, ela me mostrou um exame no celular falando que estava grávida. Foi aí que eu tomei ciência dela me falando. Entendi. Você mencionou, Leonardo,
a existência de dezenas de ligações, de mensagens em perfis da internet, em perfis no Instagram, que você havia recebido, né? Você pode relatar como foi esse fato aí? E se em Perfeito. algum momento, desculpa, se em algum momento você suspeitou que eles poderiam ter como origem a pessoa da Amanda? Tá. Esse cenário foi o seguinte: nessa mesma noite que a gente terminou e que ela decidiu ir embora, alguns minutos depois que ela foi embora, chegou uma mensagem de um número desconhecido por mim, falando, eu não lembro exatamente das palavras, mas falando assim, parabéns, papai, alguma coisa do gênero. E logo em seguida eu questionei a Amanda, porque ela tinha me mandado uma mensagem que eu entendi como estranho. Ela já tinha saído de casa, assim, entre aspas, ela disse para mim como se tivesse errado uma mensagem para uma amiga dela. Não, amiga, eu vou resolver isso sozinha, não precisa falar com ele. Beleza. E aí eu recebi em tese, essa mensagem falando de papai e tudo mais, parabéns pela gravidez e tal. Aí eu não interagi com ela, achei estranho, deixei ela me falar. Aí no dia seguinte ela me mostrou. Aí eu já falei, começou aí esse cenário estranho. Mas também, durante muito tempo, em paralelo com isso, comecei a receber ligações, números e números me adicionando. E esse spam, ele foi. Eu sempre tratei com ela, porque eu comentava ainda com ela que estava achando estranho aquilo lá. Esses fakes que foram me adicionando foi de falar de papai, parabéns, até me falar que eu estava cometendo assédio sexual no meu outro trabalho, falar depois começou a ameaçar o próprio fake começou a ameaçar a Amanda e tudo mais. Na época, eu compartilhei isso com meu pai e ele falou, me orientou a ir para a Polícia Civil, fazer um BO, deixar tudo registrado. E eu tinha conversado com meus sócios na empresa também para fazer esse BO para me defender numa eventual continuidade disso ou de algum nível de exposição. E aí, eu expliquei o cenário para a Polícia Civil e aí eles falaram, olha, beleza, você não tem ninguém em mente que possa fazer isso com você, tudo bem, a gente vai investigar. E numa segunda vinda para Goiânia, depois que eu fui lá na Polícia Civil, eles me chamaram e apontaram para ela, pela Amanda Partata. Eu nunca tinha falado o nome Amanda Partata, não tinha citado quem era para a Polícia Civil, não tinha nem direcionado. Falei, olha, eu não tenho suspeita. Tenho uma pessoa que eu fiquei os últimos meses juntos, mas não suspeito dela. E tive um relacionamento duradouro, que durou 7 anos, mas também não suspeito dessa pessoa. E aí, porque eles me questionaram sobre a ex-namorada. E aí, numa segunda ida lá na Polícia Civil, eles falaram que identificou a Amanda Partata e perguntou quem que era ela. Aí eu falei, essa é a minha namorada mais recente, a gente teve relacionamento de pouco mais de um mês. E aí, entre o primeiro e o segundo, na primeira vez eu não tinha falado que eu tinha notícia do filho, e na segunda eu contei. E aí, nesse cenário, foi quando começou a expressão uma sinuca de bico, né? Então, essa jornada teve vários momentos de altos e baixos, semanas de, sei lá, 40 ligações por dia, mais de 3, 4 perfis fake. E eu até troquei de número nessa época. E quando eu troquei de número, eu recebi uma mensagem nos primeiros minutos falando: não adianta trocar de número. Enfim, ao decorrer de vários meses, tive uma infinidade de ligações, acho que tinha mais de 500 números bloqueados e tive mais de muitos números de perfil de WhatsApp me acionando em dois números diferentes que eu tive e ameaçando de várias maneiras, desde exposição por coisa que eu nunca fiz, até ameaçando a vida do meu filho, em tese na época, ameaçando a vida da própria Amanda. E, enfim, a jornada e os permeios desses fakes e dessas ligações, um overview do assunto é isso. Entendi. É, no relatório, no laudo médico que foi feito da Amanda, ela chegou a dizer que logo depois dessas centenas de ligações, ela mesma ligava para você. Algo assim, como tentando consolá-lo, tentando
Existia isso mesmo? Ela, algumas vezes ela ligava, mas se identificando como ela mesma e falava com você. A ver nisso, você pode dizer o que que ela falava nessas ocasiões? Deixa eu ver se eu entendi. Esses números que eram fakes até então, ela se identificando através deles? Não, eu vou reformular a pergunta, tá? Você recebia essas ligações desses números que você bloqueou. Em algum momento, a própria Amanda chegou a ligar para você e você chegou a relatar a ela sobre esses telefonemas, sobre essas ligações que você recebia? Ah, sim. A Amanda foi a primeira pessoa que, em tese, ficou sabendo dessas ligações e desse telefonema. E depois de algum tempo, me pareceu estranho, até mesmo antes da polícia apontá-la como uma potencial suspeita que estava fazendo isso, porque o que eu tratava com ela no assunto virava assunto do fake. Então, ela sempre se demonstrou muito interessada no assunto. Eu até, quando a questão virou ameaça, eu até levantei que deveria ser compartilhado com nossas famílias e tudo mais. E ela falou que não precisava, porque o fato de ter o término do relacionamento e tudo mais, ela entendia que ia estressar mais a família, não acreditava que aquilo era uma ameaça de verdade. Era só uma coisa tentando me incomodar e não de fato alguém queria fazer mal. Entendi. Você chegou a receber alguma mensagem de WhatsApp com fotos de teste de gravidez positivo em nome da Amanda? Vários. E era enviado por ela pelo número dela mesmo, né? Sempre por ela, no número dela, e outros testes que não são de gravidez diretamente, mas são de gestação, do tipo ultrassom, com o nome dela, identificando um saco embrionário, a evolução da gestação. Entendi. Algum momento você chegou a desconfiar que eles eram falsos? O tempo todo me soou estranho, mas entendendo do ponto de vista médico como possível, é, eu sabia que em algum momento essa verdade ela iria ser questionada pelo tempo de evolução da gestação. E eu sempre tive para mim que eu não precisaria criar o estresse de questionar a gestação, uma vez que ali por volta do quarto, quinto mês, era inevitável que a evidência visual fosse revogável. E foi quando justamente aconteceu tudo isso. Então, alguns fatos me levaram a crer que poderia ter algo errado. O primeiro é que ela disse que tinha DIU. Isso põe a estatística contra ter uma gestação. É cerca de 0,1% de chance em uso de DIU. E um pouco antes, a primeira vez que a gente teve um estresse, um relacionamento, a gente estava em viagem e aí ela me mostrou Ela falou que perdeu o DIU, expeliu o DIU. E foi 3 semanas depois foi quando a gente terminou. Então, assim, no primeiro estresse que a gente teve, foi estranho. Ela teve um momento que ela passou mal, ela expeliu o DIU. Eu falei, tá. E quando a informação chegou para mim que ela expeliu o DIU, a partir daí aumenta a chance. Então, mais um fato estranho, mas mesmo assim, eu falei, tudo bem, é possível, vamos seguir um passo a passo, investigação e tudo mais. Então, ela me chamou para. Eu fui na primeira consulta na obstetra, ela fez questão que eu fosse. Nesse momento não tinha nada o que achar estranho, o exame era positivo. Eu acompanhei ela nas primeiras 2 semanas de perto, orientando que poderia ser uma gestação no início. Sendo assim, teria que repetir com intervalos de 48 a 96 horas para ter certeza da evolução da gestação. Então, só nessa primeira notícia, deve ter feito aí uns 4, 5 exames nos primeiros 10 dias. E sempre em ascendência o valor do exame. Certo. Voltando à questão dos telefonemas ameaçadores, em qual momento você decidiu ir à delegacia especializada em crimes cibernéticos para fazer a denúncia do fato? É, eu não sei precisar quanto tempo depois do início, mas foi quando me acionou com
falando sobre. Eu sei que você cometeu assédio sexual aí no seu trabalho. É, não sei a palavra certa, mas como se eu estivesse cobrando os favores sexuais de um dos colaboradores. O que me foi estranho é que a pessoa que mandou mensagem falando que ia denunciar, a conversa começou. Eu preciso denunciar alguém. Você trabalha no hospital? Eu falei, trabalho. Você trabalha na empresa da qual eu faço parte da sociedade? Sim, trabalho. Falou, tem que denunciar um diretor do seu hospital que está cometendo assédio. Falei, pode falar comigo. Aí ela falou, queria denunciar o doutor Leonardo. Aí eu achei estranho, porque a pessoa que queria me denunciar não sabia que estava falando comigo. E aí eu até levei esse assunto para os meus sócios, eles me orientaram, falaram, ó, faz boletim e vamos abrir uma sindicância para pôr isso já em questão para você poder se defender, porque esse estresse aí, por mais que não tenha nenhum precedente, não tem nenhum histórico, você não fez nada, para deixar claro. Aí a partir daí eu procurei a polícia. E nesse interim dos primeiros dias depois dessa ameaça de exposição por um fato que eu não cometi, também eles acionaram alguns contatos, um contato, na verdade, do hospital que eu trabalhava, para falar sobre esse assunto também. Só que era um contato comercial, era um contato público. E aí apareceu uma vez, eu conversei com o meu cliente, é o hospital que eu trabalhava, da situação, e eles estavam tudo tranquilo, falou, não, faz o boletim e deixa tudo registrado, tá tudo certo. Então, Entendi. foi após essa exposição que foi alguns dias depois do início desses fakes. Certo. O Leonardo, consta aqui no depoimento que você prestou à época na delegacia de polícia que quando o pessoal da Delegacia de Crimes Cibernéticos chegou à conclusão de que todas aquelas mensagens eram provenientes da Amanda, ainda assim você não relatou aos seus familiares esse fato, de que teria sido ela. Você não relatou por qual motivo? Foi para preservar a figura da Amanda? Exatamente. Por mais que a gente tivesse alguns entendimentos a nível de relação, eu fiz contas com algumas variáveis na mão. Tecnicamente, eu teria um problema longo, porque eu entendi que a pessoa que iria ser a mãe da minha filha, ela era quem estava me assediando aí no WhatsApp, criando fakes para me atormentar e tudo mais. Então, era uma situação delicada. Eu acho que caberia muita reflexão antes de tomar uma decisão. E nesse interino, achei por bem refletir bastante, troquei muitas ideias, conversei com psicólogo e tudo mais, para entender como seria o melhor cenário. E o melhor cenário eu entendi algumas semanas depois, que foi chamar ela para uma conversa. Em vez de tomar qualquer decisão, mas chamar a conversa foi talvez lá no período que começou ela já desdobrar tudo que aconteceu daí em diante. Então a intenção foi preservar a imagem tecnicamente, até então, com as variáveis que tinha na mão, da mãe da minha futura filha. Entendi. Algum momento foi cogitado por ela ou por você a possibilidade de aborto? Não, eu não cogitei fazer aborto. Ela, quando começou o assunto de gestação e tudo mais, a primeira impressão dela foi: o que que eu faço? O que que eu faço? O que que eu faço? Falei: olha, sendo muito pragmático contigo, a decisão está muito mais na sua mão do que na minha, e eu estou de acordo com o que você definir, mas entendendo das suas índoles de religião, do histórico da sua família, do histórico da minha, eu acho que o mais natural é evoluir a gestação e eu vou te dar todo o apoio. Então, eu te apoio na sua decisão e as dificuldades que tiver por vir, a gente tolera junto. A gente tem uma boa relação independente do término do relacionamento. Certo. O Leonardo, consta aqui que foi feito para essa falsa gravidez até um chá revelação, né? Eu queria que você explicasse assim, e esse chá foi organizado pelas duas famílias. Como que a Amanda conseguiu envolver a sua família nesse chá revelação? Quando teve a notícia da gestação, acho que por volta aí do 10º dia, mais ou menos, a gente socializou a notícia para as famílias.
E nos primeiros dias, ela muito apavorada ainda, eu tentando suportar, mas dá o tempo dela de digerir tudo isso, para com calma contar para as famílias, a notícia muito impactante, mas sempre reforçando que a gente deveria contar. Quando a gente contou, era a princípio, era uma gestação muito inicial, então nas primeiras 5 semanas, foi identificado, nas primeiras 4 semanas, quando chegou o momento já de identificar o sexo do bebê, ela demonstrou anseio e tudo mais. Falou: olha, eu não tenho esse apego pela essa festa, por esse demonstrativo, mas se você achar por bem e minha família achar por bem, vamos fazer. E aí ela iniciou esse movimento e eu dei toda a liberdade para ela, em conjunto com minha família, principalmente com minha mãe, organizar como é que seria esse momento. E aí ela teve várias idas lá em casa para organizar isso e esse momento. E aí eu falei: olha, o que fiquei acordado com ela é: vamos dividir meio a meio os custos dessa festa e vamos chamar nossos entes queridos para celebrar esse momento. E aí a organização por si foi ela com a minha família. Então, inclusive a minha mãe foi quem a levou no dia do teste para fazer o tal do teste da sexagem. Então, ela apoiou no início, no meio e no fim dessa estrutura. Eu morava longe, aí eu consegui apoiar mais no dia da execução da festa em si, da montagem e tudo mais. Perfeito. Ou seja, até esse momento, então, não havia dúvida nenhuma de que ela realmente estaria esperando um bebê, né? Não, toda a família preparando para receber o bebê, todo mundo ansioso e mudando a vida, né? Adaptando a vida para o que seria o futuro próximo. Certo. Consta também que ela costumava visitar muito seu pai, a casa do seu pai, de seus avós, tendo ido lá entre 5 e 6 vezes, né? E assim, essas visitas que ela fazia traziam algum desagrado à sua família ou eles a recebiam sempre com o coração aberto? Isso foi até questionado por ela no começo. Eu falei: olha, eu não tenho nada contra. Eu entendo que uma boa relação familiar vai fazer parte de um futuro melhor para nossa filha, mas não espere esse contato direto de mim. Eu entendo que a gente tem que entender nossas partes. Foi decidido que não vamos seguir junto, mas vamos criar em conjunto no futuro próximo. Eu falei que uma vez essa decisão não caberia a mim de receber a visita e caberia meu pai, minha tia, minha avó, meu avô, que lá estavam com frequência, e que ela ficaria à vontade de acordo com o que interagisse com eles. Então, nas primeiras, principalmente idas, essas idas todas de maneira geral, ela sempre foi muito bem recebida. Então, ela ia lá porque ela fazia questão de mostrar a barriga para todo mundo ver a barriga dela. Falava que minha avó gostava de pôr a mão na barriga dela para sentir o bebê. Até mesmo minha avó tinha um Alzheimer em estado avançado, mas que, apesar disso, ela ainda tinha um momento de interação muito grande, ela valorizava muito aquilo. E, sim, era o primeiro neto da família, então era um motivo de muita comoção. E, especialmente, eu lembro que teve muito apego a esse momento, porque a minha avó, ainda enquanto lúcida, ela sempre falava que ela queria estar viva para receber o bisneto. Então, nesse cenário, ela estava muito feliz. Então, a gente sabia que, apesar da consciência estar baixa, ela estava cumprindo meio que um sonho dela ainda. E então, assim, esse contexto causava muito comoção, então ela era muito bem recebida e todo mundo fazia muito questão de recebê-la e receber o bebê também que estava por vir. Certo. É, eu vou passar agora a fazer perguntas sobre o dia em que os fatos ocorreram, mas antes eu queria uma última pergunta. Quando você encerrou o relacionamento com ela, em algum momento, isso eu pergunto em função de uma possível atitude dela, você se sentiu ameaçado por ela, de sofrer algum mal ou de algum parente seu sofrer algum mal, em decorrência do término do relacionamento? Não, não, no momento do término, nada me foi levantado, nenhuma.
impressão, nada de errado. Certo. Quando aquele dia em que o crime ocorreu, né? Consta que a Amanda te mandou uma mensagem avisando que seu pai estaria passando mal. Foi isso mesmo? Sim, ela E disse que sim, sim. desculpa, pode prosseguir. Sim, eu tenho uma mensagem dela me avisando que meu pai estaria passando mal. Sim, ela diz que inclusive chegou a dar um medicamento chamado Vonal para ele. Ela te falou isso? Falou, ela me mandou mensagem e eu devo ter respondido, não sei, algo entre 30 e 40 minutos depois, ela perguntando se poderia dar a medicação, mas sim, na sequência ela já falou que deu a medicação. Entendi. Quando houve o óbito do Leonardo e da dona Luzia, né, consta que você chegou a pedir à Amanda para que ela se submetesse a exames também. Naquele momento, vocês já tinham alguma suspeita de envenenamento ou ainda estavam tratando como se fosse só algum alimento estragado, alguma coisa assim? Olha, é, a área de terapia intensiva é a área a qual eu trabalhei como médico. Então, entendendo isso, que meu pai foi para UTI, eu chamei colegas para me apoiarem, além dos médicos que estavam no hospital, para eu poder não cair em nenhum viés de tomada de decisão. Após o óbito, eu, entendendo o raciocínio clínico, meus colegas na época concordaram com isso, falou que algum grau, não fazendo discernimento sobre tipo de intoxicação, poderia ter acontecido, porque aquela evolução, combinando os fatores de duas pessoas estarem com evolução semelhante e tão drástica e tão refratária, não é uma simples intoxicação alimentar quando a gente fala de alguma bactéria que está no alimento ou coisa do gênero. Mas, inclusive falando sobre o retorno dela, a gente tem alguns exames que faz para identificar, que não são de identificação de causa, mas são de identificação de consequência. Então, nesse cenário, eu até lembrei que meu pai, a última coisa que ele falou, nas últimas coisas que ele mandou mensagem, foi pedindo para Amanda voltar, porque estava passando muito mal, e ele sabia que ela tinha ido para Itubiara. E aí, nessa reta final, entendendo que poderia ter um alimento intoxicado, ela falou que ela tinha comido em conjunto com eles, pedi que ela voltasse de Tubiara para poder fazer esse exame que poderia dar indícios de que o sangue estava ficando muito ácido, que o organismo estava entrando em piora. E aí ela retornou e fez, mas isso já era após o óbito. No dia seguinte aos fatos, a Amanda retornou, estava lá na casa do seu pai, né? E você também estava. Você notou algum comportamento diferente dela ou ela se portava com naturalidade? Eu acho difícil julgar nesse momento, porque estava num cenário ainda de muita excitação no sentido de uma notícia muito ruim, muito recente. Eu confesso que eu não reparei nada peculiar desse momento. Eu lembro que eu comentei com ela que a gente estava lá e que estava lá, os doces ainda estavam lá, ainda tinha nesse cenário uma suspeita de que poderia ser uma intoxicação alimentar, então estava guardado para mandar para uma investigação, ainda sem saber o que seria essa investigação, estava conversando com a empresa lá, com a doceria, e eles estavam nos apoiando também, entendendo que poderia ser, ajudar a investigar. E aí eu falei para ela que estavam todos lá e que os doces estavam lá, que a gente ia tomar uma decisão naquela hora. E aí ela chegou, retomou toda a jornada, ela contou do ponto de vista dela, ela falou que meu pai tinha comido feijoada na sexta-feira, e que isso poderia ter dado intoxicação, falou do suco que ela comprou, que suco poderia ter alguma coisa, e no meio do caminho ela estava se prestando a ajudar para investigar essa questão. Mas aí ela já chegou lá, tinha muita gente lá, mas a polícia também já estava lá. E eu não tinha comentado isso com ela. Aí eu falei para a polícia, que inclusive estava quase saindo, eu falei, Amanda, que era uma pessoa que estava aqui, ela tá chegando. Eu acho que como vocês estão querendo entender com todo mundo aí, espera mais um pouquinho e conversa com ela. Então, desde o primeiro momento que ela chegou lá, a polícia já estava lá. Então,
assim, eu não confesso que eu não reparei nada específico, até mesmo porque eu tive poucas interações, tinha muita gente lá nesse momento. Entendi. Explica melhor. Quando ela falava que possivelmente seu pai teria passado mal em função da feijoada de 2 dias antes, ela insistia nessa coisa da feijoada ou falou só assim, en passant? Não, ela contou umas 3 vezes a história, inclusive pra polícia. Ela contou pra gente, eu até retomei, e falei, "Ah, você falou da feijoada." Ela falou, falei, tem a feijoada também, mas ela contou, tinha alguns grupos lá na minha avó nesse dia, né? Em cada canto lá, tinha muita gente lá. Eu pude presenciar que ela contou essa história pelo menos umas 3 vezes. Entendi, certo. Depois desses fatos todos, você nunca mais teve nenhum tipo de contato com ela, né? O último contato que eu tive foi na frente da delegacia, quando ela foi solicitada para ela acompanhar para prestar o depoimento na delegacia. Eu e meus amigos que estavam lá, acompanhei, eu fui com a avó dela no carro, um amigo meu foi levando o carro da família dela para até lá. E aí, o último contato que eu tive direto com ela foi porque ela saiu na porta do lá da delegacia, onde que meus amigos e eu estavam esperando. Ela pareceu que ia vomitar, mas não vomitou nada e foi pro banheiro. E aí foi o último contato visual que eu tive com ela. Falei, vai lá vomitar no banheiro, está passando mal. E aí, alguns minutos depois, a avó dela foi lá pegar o celular porque disse que ela tinha esquecido o celular lá. E então, assim, o último contato direto que eu tive com ela foi nesse momento. Entendi. Leonardo, em relação a essas perguntas que eu te fiz, tem algo mais que você acha importante relatar e queira dizer? Vamos lá. A gente falou sobre o término, a gente falou sobre as ligações, os fakes, a ameaça, o fato de eu ter sabido que foi ela, fiquei no impasse sobre a tomada de decisão. Ah, tem. Sobre essa decisão que eu tomei de chamá-la para conversar, inicialmente eu fui genérico. Foi mais ou menos uma semana antes, 10 dias antes, como eu morava fora, eu falei, olha, tem algumas coisas, vira e mexe a gente entrava num conflito de, de como fazer alguma coisa, como tratar o futuro, como tomar uma decisão, de cuidado com a filha, como é que ia ser a rotina. E aí eu lembro bem, eu até troquei muitas ideias com amigos meus que conviveram com ela de próximo, e, e aí eu com base nisso, eu falei, vou chamá-la para conversar, para expor esse assunto, expor que eu sei disso, para tomar uma decisão. E a partir daí, a depender da reação dela, se ela tiver algum compromisso comigo, de me fizer acreditar que isso foi uma reação não pensada por algum motivo que ela possa me explicar, eu tomo a decisão com base nisso. Aí eu falei, olha, inclusive, num momento de desencontro que a gente estava, desalinhamento que a gente teve lá pelo celular, falou, inclusive a gente tem que conversar sobre algumas coisas que são muito mal ajustadas do passado. E eu estava pensando nisso quando eu falei. E ela teve uma reação muito desproporcional. Falou, mas o que que eu te É, fiz? Por que que você me odeia assim? Eu falei, não, a gente teve uns alinhamentos que a gente precisa conversar, só isso. Vamos definir uma data aí, não tem urgência sobre isso, vamos definir uma data nessa semana ou na próxima que a gente possa conversar. E aí ela teve uma reação muito desproporcional, e eu lembro que nos próximos dias ela sempre insistia muito em conversar sobre a minha vida, e eu sempre muito embarreirando para não criar, para não fingir ou para não dar uma sensação que existia uma relação entre a gente. Perguntas do tipo que quando ela começou a perguntar para mim, algo mais filosófico, do tipo, você prefere morrer ou perder alguém da sua família? Isso foi menos de uma semana antes do ocorrido. Eu, enfim, estava num papo, vamos chamar de filosófico, e falei, olha, Amanda, sendo muito pragmático, eu acho que essas coisas a gente não sabe. É só estando de frente uma reação. Leonardo, desculpa te interromper. Pode. Quando ela fez essa pergunta para você, se você prefere morrer ou perder alguém da família, foi em conversa de WhatsApp ou vocês estavam falando, era Não, conversa de verbalizando? WhatsApp. Conversa de WhatsApp. E você não entendeu nada porque dessa pergunta, Não.
Jamais, porque estava num papo, como disse, filosófico, porque entendendo sobre perspectiva de vida e tudo mais, e ela soltou uma pergunta muito profunda. E eu falei, tá, assim, já que o papo era filosófico, eu respondi, mas falei, olha, é uma coisa que eu não sei responder. A gente é só dando de frente a uma situação dessa para tomar uma decisão. Mas eu acho, provavelmente, perder a vida de um ente querido, se eu tivesse a opção de me jogar na frente de uma bala, eu poderia pensar. Mas eu não sei te responder isso. Certo. Eu lembro que isso foi muito marcante para mim, porque foi muito desproporcional e foi depois dessa chamada que eu falei que a gente precisaria conversar, foi alguns dias depois. Isso me Entendi. chamou muita atenção. Assim, essa conversa ocorreu quanto tempo antes dos crimes? Menos de uma semana. Menos de uma semana, né? Tá, Salvo engano, eu não vou confirmar a data, mas salvo engano, que eu tinha reacessado isso na memória, no celular, essa conversa foi na quarta, e foi no domingo. entendi. Entendi. Tá bom, Leonardo. Olha, eu finalizo, tá? Vou passar a palavra para o Dr. Luiz Gustavo. Agradeço muito e, desde já, apresento minhas condolências a você e sua família, viu? Muito obrigado. Muito obrigado pelas condolências e obrigado pelo momento. Leonardo, Nicole falando. Quando ela vinha a Goiânia, alguém da sua família dava algum apoio, algum aporte? Sim, quando ela foi, principalmente quando ela foi desenvolvendo mais o nível de intimidade, igual no próprio dia que a gente foi terminar, ela dormiu lá em casa. Eu não estava lá, ela dormiu com a minha mãe, dormiu no meu quarto. Então, o nível de suporte chegou a ponto dela dormir lá em casa, mesmo eu não estando lá. Em algum momento também ela dormiu na casa da sua mãe? Dormiu na casa da minha mãe. No um dia específico, foi. A gente terminou nosso relacionamento formalmente numa sexta-feira. Na quinta-feira, ela dormiu na casa da minha mãe, deixou as coisas dela lá. Tanto é que ela voltou no sábado, depois do nosso término, para buscar as coisas dela. Ao longo do momento que vocês tiveram de relacionamento, na convivência, qual a leitura da personalidade que você fez dela? Olha, um primeiro momento que a gente estava se conhecendo, algumas coisas me chamaram muita atenção. O fato dela ser extremamente inteligente e engajada com assuntos que eu tenho muito apreço, que é a vida em si, o filosofia, no sentido filosofia, psicologia e comportamento. Então, ela entendia muito de comportamento, de psicologia, de filosofia, no sentido de entendimento de filosofia de vida. E depois eu entendi ela muito apegada, uma coisa que me incomoda, que chegou a me incomodar e foi um dos motivos do término. Apegada demais. Uma, assim, querendo sempre estar disponível, estar presente, dar presentes o tempo todo. Então, esse apego gigante que do meio para o final foi um dos principais pontos da personalidade dela que me chamou a atenção, que fez com que, inclusive, fosse decidir por terminar o relacionamento, porque essa interação não era interessante da minha parte. Eu não vi isso com bons olhos. Como que era também essa relação dela com seus amigos? O... Ela teve, assim, ela teve uma, principalmente alguns amigos mais próximos, ela conheceu muito de perto no sentido de lá, 4, 5 encontros, mas ela demonstrava também um extremo apego com meus amigos. E eu lembro que eu fiquei até incomodado que parecia que ela não tinha passado. Eu não sabia de passado dela porque ela chamava as minhas amigas de melhores amigas e coisas do gênero. Então, do meio para o fim também, foi um dos pontos que me incomodou muito. Então, o fato dela estar chamando a amiga minha que eu conheço há 8 anos de melhor amiga, enquanto que as amigas que elas diziam por melhores até então, ela conhecia há menos de 2 anos. Então, com meus amigos, foi o mesmo padrão de comportamento. Já com a gravidez supostamente apresentada,
essa relação dela com os seus amigos também? Teve alguma intimidade mais aflorada? Ela, meus amigos tiveram um comportamento mais parecido comigo do que para com ela, mas ela ainda assim insistiu, ela deu presentes para essas amigas minhas. Eu tenho um grupo de 4 amigos em Goiânia e as mulheres deles receberam um presente. Ela deu, acho que é berlock, o nome daquelas pulseiras, que inclusive é muito cara, para 2 delas. E foi nesse interino aí, de pós-gestacional. Então ela conheceu, ela insistiu muito em entregar esses presentes e tudo mais. Consta em algum momento das declarações sua nos autos até agora que ela chegou a convidar amigos seus para serem padrinhos de batismo da criança. Procede? Como que foi esse mecanismo? Perfeito. Uma dessas amigas, que a qual ela chamava de melhor amiga, que ela, em tempo, ela era namorada de um amigo, um grande amigo meu, ela falou e convidou ela para ser a madrinha do casamento da filha até então. E isso me espantou demais. Como é que você chama? Você vai ter, eu não tenho ela como prioridade, como é que você vai ter ela como prioridade? Então, ela meio que esse apego por essa amiga específica que chamava Lívia, ela chegou ao ponto de enumerar ela como a pessoa que seria madrinha da filha dela. Certo. Concluindo, no dia do fato, ela chegou a falar contigo que iria até a casa dos seus avós, que ia encontrar com seu pai, que ia preparar um café da manhã? Normalmente ela falava que ia lá, que ia fazer tudo. Nesse dia eu fiquei sabendo no decorrer. Tanto é que era dia de voltar para Brasília, e aí eu dormi até mais tarde, e eu fiquei sabendo no decorrer que ela estava lá. E você chegou a trocar alguma mensagem com ela neste dia após o fato e que te trouxe alguma informação que te chamou a atenção? Após o fato, depois do cenário do óbito e tudo mais, Não. ou antes? Após que ela saiu de lá, que ela tomou o Uber e foi embora para casa, ela fez contato contigo? Fez. O contato que ela fez foi que meu pai já estava passando mal e que ela saiu de lá e que ela deu um remédio para ele não vomitar. Que ele estava vomitando muito, que deu um remédio para ele não vomitar. E aí, assim, eu não entrei no assunto, mas tecnicamente não era bom dar esse remédio num cenário de intoxicação, né? Então ele poderia piorar ao invés de ajudar. Tá bom, agradeço. Obrigado, excelência. Dá a palavra à defesa. Agora sim. Leonardo, boa tarde. Doutor Leonardo, boa tarde. Meu nome é Carlos Márcio, sou Boa advogado. tarde. Vou fazer algumas perguntas para o senhor, tá bom? Tá bom. Poderia virar a câmera, por favor, para ele? Para quem está fazendo a pergunta? Isso. Obrigado. Doutor Leonardo, é, o senhor poderia declinar quando e onde o senhor conheceu a Amanda? Conheci ela inicialmente virtualmente, após um evento em Pirinópolis. A gente se encontrou rapidamente, pegou contato mas a gente teve tempo junto para ficar sozinho a primeira vez foi em Goiânia. Então, o primeiro contato físico foi numa noite em Pirinópolis, que a gente teve uma conversa rápida, trocou contato. Conversamos ao longo da semana seguinte, e aí tivemos nosso momento já como, vamos chamar de relacionamento a partir daí, foi nessa semana seguinte após Pirinópolis. É, além da. O senhor já declinou aqui que achou que ela apegada demais, carente demais, mas além disso, tem algum outro motivo para o término de vocês? Alguma coisa que é, o senhor possa declinar sobre os motivos Olha, desse término? o fato desse apego que ela, no começo,
de um relacionamento pode ser uma paixão, algo de querer conhecer mais e estar próximo, no começo me pareceu interessante e eu entendi que era por esse momento inicial. Mas esse apego constante, ainda mais eu estando morando longe e tudo mais, eu vi isso como um ponto de partida para um relacionamento que não daria certo. Eu entendo isso como um princípio que, no meu entender de relacionamento, as pessoas vivem e compartilham. E eu tinha a impressão muito que ela ficava vivendo ao favor da minha vida. E isso me incomodava e foi o ponto de partida, e a partir daí vou dizer que eu perdi o gosto pelo relacionamento e achei por bem não seguir. Ela chegou a comentar com o senhor que fazia tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, apontou se ela tinha alguma patologia psiquiátrica. Ela chegou a falar a respeito disso com o senhor? Não, o que a gente teve de comunicação, nada sobre psiquiátrico, mas psicólogo. Ela até mesmo explicou que todo psicólogo precisa ter um psicólogo. Eu acho que é uma parte claro, uma definição de psicologia a qual ela estava exercendo, que era para meio que fazer um tratamento, não era tratamento, mas era para poder se abrir sobre os casos. Ela até me explicou que teria que ter dois psicólogos, um pela profissão da psicologia e o outro pela vida pessoal. E não, nunca me chamou atenção que seria uma questão terapêutica para um diagnóstico de psiquiatria ou coisa do gênero, mas algo como comum do mundo cotidiano, de saber lidar com as adversidades das vidas, para poder se abrir e levar uma vida mais leve. É, quando o senhor foi ouvido da polícia, o senhor apontou que a Amanda tinha um histórico traumático em relação à figura paterna. Você pode explicar melhor isso para nós? Ela nunca entrou muito nesse histórico, mas ela me deixou claro que ela tinha uma aversão ao pai dela, que ela cortou o relacionamento durante muito tempo da vida e que no advento de uma irmã que o pai dela teve uma filha relativamente, acho que essa irmã deve ter hoje aí menos de 5 anos, ela se aproximou de novo. E ela até me falou que no momento foi muito traumático para a família, tanto é que o irmão dela não conversava com o pai até então. E ela sempre me reforçou muito que a figura paterna dela era o avô, que faleceu nos permeios da pandemia. Isso foi uma perda muito grande. Então, ela tratava o avô como pai e disse que o tio, que eu conheci também, teve um apoio muito grande nisso, principalmente após o avô, mas que a figura paterna dela, eu acho que por meados da adolescência, ela não mais teve convívio. Não sei se foi no advento da separação dos pais ou não. É, o senhor declinou aqui que chegou aí a consulta médica com a Amanda. É, teria sido uma ida a uma ginecologista chamada Mariana Matias Diniz Brito? Repete a pergunta inteira, por favor. O início falhou. Se o senhor acompanhou a Amanda numa consulta com a doutora Mariana Matias Diniz Brito? Sim, eu acompanhei numa consulta obstétrica como primeira consulta. Eu não vou saber te confirmar o sobrenome, mas o primeiro nome era Mariana, sim. Eu fui com ela. Essa médica, a indicação dela partiu da Amanda ou partiu do senhor? Nós temos, desses 4 amigos que eu citei um pouco antes aí no depoimento, 2 mulheres desses amigos são obstetras. E aí a gente pesquisou com elas quais seriam as opções, e aí levantou, acho que 3 ou 4 opções para Amanda. Essas colegas, essas amigas minhas sugeriram, e aí ela escolheu essa Mariana. Certo. É, essa médica chegou, além de analisar exame, ela chegou a examinar a Amanda? Ela entrou num box fechado e examinou a Amanda. Eu não participei desse momento, não vi. É, essa médica chegou a cogitar que a Amanda não estivesse grávida? Olha, eu não sei nem se isso é investigado nesse período da gestação,
porque eu acho que quando a gente chegou lá tinha 5 semanas. Não tem essa investigação, mas ela não expôs nada para mim durante a consulta ou após a consulta. Eu acho que isso seria a pergunta. Certo. É, além dessa ida, a doutora Mariana, a Amanda chegou a convidar o senhor para ir fazer algum exame, alguma outra consulta? Sim, ela convidou para fazer outros exames, para participar do momento da realização de outros exames, melhor dizendo. Algum exame de ultrassom ela chegou a convidar o senhor? Sim, e ela fez esse primeiro exame de ultrassom, que é um marco na gestação, que é onde ouve o coração, e aí ela até fez uma gravação para reproduzir para a família dela, ela mandou esse vídeo para mim, para minha família, para a família dela. Tá certo. No mês de agosto de 2023, o senhor trabalhava em qual hospital? Hospital Nossa Senhora Aparecida, em Valparaíso. Quais eram os dias de trabalho do senhor? Segunda a sexta. Segunda a sexta, tá certo. É, o senhor se recorda do dia que o senhor foi à Delegacia de Crimes Cibernéticos para fazer primeiro registro de ocorrência do fato? Se eu me recordo do dia, Isso. a princípio sim. Tá. O senhor lembra qual que foi que dia da semana? Se o senhor estava aqui em Goiânia? Ah, não vou saber de precisão. Tá certo. Mas foi na Delegacia de Crimes Cibernéticos. Sim, em Goiânia. O senhor chegou a participar do atendimento ao seu pai e a senhora, sua avó, no hospital, né, lá no domingo, quando eles começaram a passar mal? Do atendimento, não, porque lá tinha médico atendendo ele, e quando ele subiu para UTI, justamente para não atender, eu convidei médicos de minha confiança, que são meus amigos, para fazer o atendimento, mas eu estive do lado o tempo todo. É, que hora que o senhor compareceu, ou foi para a casa, né, do seu pai e da sua avó, né, foi no domingo ainda? Foi na segunda? Eu fui para casa da minha avó após todo o ocorrido, já era madrugada de segunda-feira, já tinha passado a meia-noite de domingo para segunda, e eu fui lá para dar a notícia do falecimento do meu pai para o meu avô e para atualizar que minha avó provavelmente estaria nas últimas horas de vida. Isso deve ter sido em volta aí de 2 a 3 horas da manhã, eu imagino. Na manhã de segunda-feira, havia muitas pessoas na casa? Foram amigos, parentes, foram fazer uma visita na casa? Sim, foram mais pessoas do que o habitual para uma segunda-feira. Onde que essas pessoas permaneceram na casa? Principalmente na saída da casa, que era ou na entrada ou na saída, perto da piscina. Na entrada na porta da casa e na piscina da casa. Essas pessoas estavam lá quando a perícia chegou? Sim. O senhor chegou a acompanhar a realização da perícia? Olha, a perícia, eu acho que teve até mais de um tipo de polícia lá. A perícia, você fala sobre a técnica. Aqui pegou amostras e tudo mais. Isso. Sim, eles chegaram, eles foram direto buscar onde estavam os alimentos e nessa jornada inicial eu acompanhei eles até eles tomarem posse do material até então contaminado. Certo. E onde que estavam esse material contaminado que o senhor apontou? Na geladeira. Estava na geladeira. Haviam
quantos potes de bolo? Eu não me recordo. Eu lembro que foram comprados 4. Eu não me recordo se tinha 4 lá, se tinha acabado. Eu não abri a geladeira antes de chegarem. Tá? É, e as colheres que a perícia coletou? O senhor sabe onde estavam essas colheres? Não sei te precisar. É, o senhor sabe se a perícia, além dos bolos e do suco, levou mais alguma coisa? Eu acho que tinha outro tipo de alimento lá, que eu acho que não foram só os bolos de pote, eu acho que tinha mais coisa. Eu acho que foi levado mais coisa. A garrafa de Mas como café eu disse, que eles levaram? eu acho que café, suco. Leonardo, eu estou encerrando. Queria deixar também meus sentimentos a você. Muito obrigado. Obrigado. Ô, Leonardo, boa tarde. Boa tarde. No momento em que a dona Luzia e seu pai ah, passaram mal, né, e durante esses momentos que eles tiveram, o senhor chegou a conversar com outros médicos, que não somente os médicos que o socorreram e que socorreram a seu pai? Conversei com o médico que não estava na assistência hospitalar imediata. Sim. É, é, e esses outros médicos com quem o senhor conversou, diante do quadro que o senhor descreveu, eles chegaram a levantar a possibilidade de não se tratar aquela hipótese de uma infecção bacteriana ou viral? Eles chegaram a considerar essa possibilidade? Sim. O senhor saberia dizer se os médicos que efetivamente prestaram a assistência ao seu pai, eles dispensaram a terapêutica necessária para a hipótese de contaminação por alguma substância química, Sim. intoxicação? Sim, isso eu posso falar com tranquilidade, porque minha área de domínio e especialidade. Inclusive, foi feito em tempo, que é uma variável muito importante. E qual teria sido a terapêutica empregada? Nesse cenário, a terapêutica ela é ampla, você trata as possibilidades, não o diagnóstico, uma vez que não dá para fazer. E o cenário é de um sangue muito ácido e de uma potencial contaminação. Então, antibiótico, hidratação e investigação de função cardíaca e evoluir para a hemodiálise. Normalmente, se coloca um paciente em hemodiálise nas primeiras 24 horas. Eu lembro bem que no cenário, tanto um cardiologista já estava em trânsito para fazer uma avaliação cardiológica e nefrologia também já estava acionada. Provavelmente ele seria colocado em hemodiálise nas primeiras 4 horas. Seria um tempo recorde, inclusive, para esse perfil de assistência. Mas a evolução foi rápida o suficiente para não dar para essas terapias que são paliativas, elas não são curativas. Então, os tratamentos que inicialmente são hidratação e antibiótico foram prestados. A terapêutica inicialmente empregada foi a antibiótico terapia. Sim, porque existe um manejo que chama protocolo de sepsis. Paciente que chega com sinais e sintomas que sugerem, a gente trata. E foi aberto lá no hospital. Doutor Carlos? Renato? Satisfeito, Excelência. Obrigado, doutor. Ok, obrigado por ter prestado depoimento. Tenha uma boa tarde. Obrigado. A senhora é parente da acusada ou de alguma das vítimas? Sou irmã do Leonardo Pereira Alves e filha de Luzia Teresa Alves. Sim. Dá a palavra ao Ministério Público e Assistente de Imigração.
Enia, boa tarde. Boa Eu tarde. sou promotor de justiça. Inicialmente, meus sentimentos pela perda de você, tá? Vou fazer algumas perguntas a respeito do que ocorreu naquele dia lá na casa do seu pai e irmão, né? Consta que quando você chegou na casa do Leonardo, do seu João e da dona Luzia, a Amanda já havia saído. Já sim. Você chegou a encontrar com ela na portaria, Na foi isso? portaria. Aí, meu irmão tinha acabado de deixar ela para pegar um Uber, né? E ele apontou o dedo falando que ela estava dentro lá. E eu dei um tchau para ela, né? E ela deu um tchau para mim. Entendi. Você tinha um relacionamento bom com ela. Sim, Tá. Aí quando você chegou na casa, você disse na delegacia de polícia que pensou ou foi para a piscina, né? eu estava andando de bicicleta, né? E eu cheguei muito tarde, assim, depois do acontecido, eu não queria participar do café da manhã. E aí eu cheguei, olhei pro meu irmão que estava deitado na cama, né? Aí eu falei, tá tudo bem? Ele falou, eu comi um bolo aí que a Amanda trouxe, tal, mas não estou muito bem, não. Até queria que você me levasse lá no Santa Bárbara. Eu falei, Ah, ele tá. te pediu, então. Aí eu falei assim, tá, né? Mas eu achei que não era uma coisa tão rápida assim. Pulei na piscina, fiquei lá, postei uma foto na piscina, né? E logo a Amanda já respondeu, eu saí, você já chegou. Aí eu falei, pois é. E aí ele apareceu na porta, meu irmão, né? E falou assim, me leva lá. Eu falei, levo. Aí eu vesti a roupa, né? Para poder levar ele. Aí ele voltou para dentro do banheiro, né? Não sei se era para fazer, vomitar alguma coisa. E eu vesti, esperei ele. Nisso, meu pai estava fazendo o almoço. E aí eu peguei, dei uma olhada na minha mãe estava deitada, né? Não estava bem, Até esse momento ela não reclamava. não estava reclamando, porque minha mãe também tinha Alzheimer, né? E ela não falava, ela só olhava, né? Eu fui pedir a benção dela, voltei, né? Molhada, com a roupa molhada. Falei, vamos, Léo. Aí ele falou assim: espera aí um pouquinho. Voltou de novo lá para vomitar, alguma coisa assim. Nisso, eu percebi que ele estava mandando uma mensagem de áudio, alguma coisa para Amanda, falando para ela que, ó, a Kênia vai estar me levando no hospital porque eu não estou bem. E logo assim, meu pai pegou e falou assim: espera o almoço, almoça, meu filho. Ele falou: não, pai, estou passando mal demais. E, e meu pai falou: não, eu vou buscar sua mãe, então vamos almoçar. Nesse meio tempo que eu fiquei esperando ali na beirada da piscina e o Leonardo sair, meu pai veio caminhando pelo corredor, falando assim: sua mãe não está bem. Ela vomitou e está toda passando mal lá na cama. Aí o Leonardo falou assim para mim: chama o Beto para me levar. Beto Meu Augustinho. irmão é. Aí eu peguei e falei assim: tá, vou chamar. Eu falei: Beto, leva o Léo. E aí só vi quando ele falou: é, eu já estou levando os documentos da minha mãe, do IPASC e tudo. Limpa minha mãe aí e leva ela também. Falei, tá. E assim eu fiz, fui lá, limpei minha mãe todinha, né? Mas ela estava vomitando demais. Eu até coloquei uma toalha nela assim, na frente. Dificultou a saída, né? Porque toda hora estava vomitando e passando mal demais. E assim eu fiz, peguei ela, peguei o carro do meu pai, né? Pus, porque eu cheguei de bicicleta lá e levei logo após, né? Cheguei no hospital lá. Meu irmão já estava lá na enfermaria, deitado. Né? Seu irmão levou o Leonardo e você levou a dona Isso. Luzia. E meu irmão Beto estava lá na porta. Ele falou: ah, já que você chegou aí, eu estou voltando, né? Porque isso não pode ficar muita gente lá dentro. E aí eu entrei, né? Já entrei dentro junto com meu pai. E aí o Leonardo já estava lá. Não estava se providenciando a medicação para ele. E ele falava assim: Kênia, vê aí, eu tô passando muito mal, esse povo ainda não colocou nada. Eu falei: calma, vai providenciar. E aí, toda hora eu e meu pai, naquela agonia, ele pedindo que levasse ele para UTI, que ele não estava bem, que ele estava perdendo sentido.
Aí ele pediu para me levar ele no banheiro, eu levei ele no banheiro. Em algum momento ele chegou a dizer o que que ele sentia Ele exatamente. falou assim: eu tô sentindo uma coisa que eu nunca senti na minha vida, mano. E o Leonardo sempre foi um irmão que nunca teve assim resmungância de dor, sabe, doutor? Ele nunca. Ele tinha as dores dele, mas ele não resmungava, ele sempre tava fortão. E eu falava assim: mano, eu tô um trem esquisito, eu vou desmaiar, eu tô perdendo o ar, o sentido das coisas. Falei: calma, calma. Aí eu chegava, pedia para os enfermeiros e a doutora que estava lá, e eles movimentando para mudar a medicação toda hora, mudando tudo, né? Mas quando eu via que aquilo lá não estava resolvendo, né, e vomitando toda hora, eu revezando com meu pai segurava um saquinho que eles nos davam para a gente pôr eles para vomitar, de repente vomitava uma cor de vômito, outra hora era uma outra cor e outra cor, e foi piorando, e eu falei assim, vou ligar para o meu sobrinho, que é o Leonardo Filho, né? Falei: Leozinho, vem para cá que não tá legal isso aqui. Eles estão tomando muita medicação e não estão melhorando, só está piorando as coisas, né? Nesse meio termo, a Amanda me ligava toda hora, querendo saber. Tia, o que que eles estão tomando? Tia, o que que eles estão? Nossa, eu tô com o coração partido. Eu falei: Amanda, eu não posso ficar te respondendo que eles estão tomando medicação. Não posso ficar te atendendo, que eu tenho que dar ajuda aqui para eles, né? E foi assim até chegar mais à noite, quando meu sobrinho veio, deu toda a assistência e falou: olha, eu vou subir com meu pai para a UTI e logo depois você acompanha a minha avó na UTI, porque o meu avô não pode, que ele está muito, ele já é de idoso, né, e você espera um pouquinho que a maca vai descer e você leva a minha avó junto. E assim eu fiz, quando eu levei junto, né, com os enfermeiros para a UTI, já era já de tardezinha, eu passei pelo Leonardo, ele já estava sendo atendido, e logo coloquei minha mãe na última parte lá, e eles começaram todo aquele tratamento de UTI, e eu lembro da enfermeira falar: ó, leva essa roupa, joga fora, ou incinera, porque não pode ficar aqui. Eu peguei, passei por ele, quando eu passei por ele, eu vi o meu sobrinho atendendo ele e preparando um tubo, entubando. Eu falei assim: vai, Leozinho, vai entubar o Leonardo? Ele falou: é preciso. Vai, tia, vai embora, vai com meu avô, toma um banho, que eu vou mandar notícias. E assim eu fiz, peguei meu pai, fui embora, deixei meu pai lá, fui tomar banho, falei para meu pai tomar banho, né? Pensando que era uma intoxicação, uma bactéria, alguma coisa assim, que poderia também atingir a gente, né? Mas às 10 horas foi quando minha filha ligou, falando que meu irmão tinha falecido, aí veio o desespero. Quando a senhora voltou para a casa deles, os potes de bolo ainda estavam lá. A Está, senhora lembra quantos tinham sobre a mesa e na geladeira? tinha um saco, que antes disso, quando eu estava no hospital, a Maria Paula me perguntando: tia, você viu alguma coisa, tem alguma coisa? E eu liguei para o Beto, ele já tinha voltado. Falei: Beto, o que que tem aí na mesa, né? Não come nada não, porque, né, tem alguma coisa errada aí nos bolos. O que que tem? Aí ele mostrou. Ele bateu foto. Olha, minha mãe comeu esse e o Leonardo comeu todo esse, nos potes de O bolo Leonardo chegou a comer um inteiro. inteiro, né? E a dona Minha Luzia, mãe menos. falou que ela comeu menos e que a Amanda tinha dado menos para ela na boca dela, Eles né? falaram que a Amanda deu na Deu boca na dela. boca dela. E depois o meu pai reclamou, falou assim: não dá muito não, que ela vai almoçar agora, senão tira o apetite dela. E ela já tomou um prato bem reforçado de mingau, então ela não está com fome, né? Aí me falaram assim, que ela tinha, que meu pai tinha já falado que não era para dar para ela, né? Tanto é que minha mãe, assim, ela não falava, mas assim, a gente via a dor que ela estava sentindo, né? Pela Ou musculatura, seja, tudo, o Leonardo conseguia expressar a dor, a tudo. Mas a minha intensidade. mãe, Ela não. não, né? E eu, nesse meio termo, fui registrando isso, falando para minha filha que mora em Brasília. Aí isso, eles não estão bem, não sei o quê. Tá, mãe, mas eu estou preparando para ir para aí.
que foi? Eu falei, foi um café da manhã, não sei o quê. Ai, misericórdia, vou. Mas vai batendo foto e vai me falando. Então, assim, eu tenho tudo registrado, da foto lá do hospital, tudo, né? Do momento. Meu irmão falando, ó, eu tô com frio, me dá. Eu tô. Aí ele ficou com a boca roxa, né? E eu fui embrulhando ele, falei, calma, Léo, vai dar tudo certo. Ele, não, eu tô ruim, vou desmaiar. Desculpa te interromper. No dia seguinte, a polícia chegou lá, né? Você É, estava lá? não, eu estava dando pressão no depoimento. Quando a polícia estava na casa, Não, você estava fui na fazer delegacia. isso. Entendi. E em algum momento, após o depoimento, você foi até a casa? Voltar, eu É, voltei, mas já tinha, inclusive a Amanda já não não estava lá. estava não, eu encontrei com ela quando eu saí da delegacia e ela já estava lá junto com a mãe dela e ela abriu os braços para mim e eu fui junto com o meu parceiro e ele falou, não, não é hora de cumprimentar ninguém não, Ela te empurrou eu, abraçou ela naquele querendo momento. me abraçar e ele não deixou, entendeu? Entendi. Ela tentava te consolar. Isso. Ela falou alguma coisa em específico nesse momento para você? Ela não só abriu os braços e falou, tia, nossa, o que que aconteceu, né? Aí eu fui para abraçar ela, porque eu então, né? E meu parceiro empurrou minhas costas, falou que não é o lugar de ficar abraçando. E aí eu não abracei, acabei seguindo, entendeu? Entendi. Ele tinha, seu companheiro, tinha alguma animosidade com ela? Com a Não, Amanda? ele assim, desde o momento em que eu falei que no dia de noite que estava passando mal, ele falou assim: essa menina fez alguma maldade com sua Ele mãe. falou Ele isso. falou. Falei, não fala isso não, que ela está grávida. A gente não sabe, né? Mas aí ficou aquilo na cabeça, né? Eu fiquei já imaginando, gente, será que aconteceu alguma coisa, né? Porque até então eu ia participar disso. Mas no dia 7 de dezembro, meu irmão agradeceu um chocolate que eu tinha colocado lá para ele. E ele na conversa, agradeceu e ele já citou nesse áudio assim: olha, eu queria falar outra coisa para você. Eu falei, o quê? Ele falou: olha, a Eliane estava comentando comigo. A gente pode dar uma afastada um pouco na Amanda, porque toda vez ela vem, ela fica muito em casa. E aí o Leozinho não vem mais aqui me ver. Entendi. Isso distancia A o presença Leozinho. dela incomodava um pouco a É, família, né? isso, sabe? Falar assim. Então, assim, o Leonardo falando bem assim, olha, muito educado, mas ao mesmo tempo você sabe que ela está carente, está grávida, a gente não quer afastar isso, porque até então eu quero, né, que essa criança cresça aqui, né? Entendi. Mas vamos dar uma afastadinha, né? Até porque tá uma gravidez meio estranha, né? Porque Tá. aquela coisa de ficar toda hora pegando a mão da barriga dela, toda hora ela insistindo, né? E aí eu falei, tá, mas aquilo me vem na cabeça, entendeu? Se eu estiver lá, indo lá para acompanhar tudo, ela ficaria mais tempo lá. E, né, para não acontecer isso, eu já fiquei meio atenta. Falei, não, não vou nesse café da manhã, porque ela me convidou, né? Vou enrolar um pouquinho Entendi. para Apesar dessas ressalvas, ela sempre era muito bem recebida por muito bem eles, né? recebida, muito. Até porque meu irmão falava, ó, vem porque você é mulher, já teve filha, aí você meio que divide isso com ela, Certo. né? Eu só queria que você me explique, e eu já estou partindo para o final, Uhum. tá? Você disse que duvidava um pouco da gravidez. No entanto, até esse momento em que os fatos ocorreram, todos meio que achavam que realmente ela estava grávida. O que que te levou a ter essa dúvida de que a gravidez realmente não existisse? Olha, Você entendeu, né? é, bom, assim, ela mandava muita foto pra gente, vídeo, né? E ao mesmo tempo, quando eu falava assim, você quer ajuda? Eu vou aí, né, na clínica que ela falava que estava, Uhum. né? Ai, reza para pequena tia. Eu não sei, que eu quero que ela, né? Fala, tá, Amanda, calma, vai dar tudo certo. Então a gente tá em oração aqui. Mas assim, eu falava assim, gente, mas que tanto que essa menina
tá tão bem quando vem para cá e ao mesmo tempo tá tão ruim que toda hora tá indo numa clínica, e tá tendo que tomar soro, né? A última postagem que ela tava tomando soro, eu até tentei meu irmão, mandei para ele, falei assim: "Você viu? A Amanda postou?" Ele não. Falei: "Olha, ela tá tomando soro." Ai, meu Deus. Aí ele, vou ver aqui. Aí ele mandou o encaminhamento do que ela falou. Vozão, reza para, né? Para Maju e tal, que ela não tá bem, tive muito sangramento. E quando ela aparecia, tava tão bem, gente, assim, tão saudável. Como que ao mesmo tempo, toda hora tá dentro do hospital, que a gente não podia acompanhar, né? Eu até falei para ela: "Você quer que eu vá aí, né? Já que você vai sair, né?" Uhum. "Não, não, tia, não tem necessidade. É oração, né? Então tá bom, né?" E era aquele questionamento de que o Leozinho nunca dava atenção para ela. Eu falei: "Olha, a tia já passou por um relacionamento quase parecido isso, mas deixa a criança nascer, aos poucos, né? A gente vai cativando, né? Não fica muito ansiosa assim, né?" Aí ela: "Ah, mas eu queria." Eu falei: "Não, mas a atenção da gente, a gente está dando atenção, a gente está muito, né? A gente quer que ela cresça aqui nesse seio familiar, né?" E aí, muito assim, a gente via que ela tinha aquela vontade toda hora de estar ali com a gente, dando presente, presenteando e, e fazendo carinho. Certo. Desculpa interromper a Uhum. senhora, só quero voltar numa parte que a senhora disse. Quando a senhora estava no hospital, ela mandava mensagens Isso, insistentemente. E perguntando. naquele momento a senhora disse na delegacia de polícia que desconfiou que ela Mais poderia à ter algum tarde, envolvimento. porque estava demais, Por né? quê? O que ela queria saber? Sendo que eu achava que ela tinha que ter falado assim: "Eu tô passando mal também, tô vomitando", entendeu? Mas não, para ela estar questionando tanto isso, né? E aí eu falei, e fiquei com aquilo na cabeça, porque o meu parceiro tinha falado, sabe? Eu falei assim: "Gente, será que ela fez alguma coisa de errado?" Entendi. Entendeu? Será que realmente foi ela que fez alguma coisa de errado para estar nesse ponto de toda hora estar perguntando, Mas ligando? enquanto ela perguntava, ela sempre se mantinha perfeitamente articulada e equilibrada nas Isso, afirmações. estamos aqui em oração, te amamos, amamos ele, sei o quê. Eu falei: "Tá, assim, o que que eles estão tomando agora, tia?" Eu falei: "Calma, Amanda, eu não posso dar atenção para você, estou dando uma Perfeito. ajuda aqui para eles, depois a gente se fala, entendeu?" Certo. Então, pai, já que ela participou da mesma coisa, ela devia estar passando mal também, Uhum. né? Tipo assim: "Tia, eu também estou aqui numa clínica em Tubiara, não estou bem, mas eu estou em oração, né?" Mas não, parecia que estava Entendi. num lugar, estava bem e querendo saber de uma curiosidade. Que Tá. curiosidade é essa? Perfeito. Em relação às perguntas que eu fiz à senhora, tem algo que a senhora queira complementar ou dizer? Não, quero que a justiça seja feita, entendeu? Tá. Porque minha mãe estava, apesar dela ser demente, apesar dela não falar, mas saudável. É, Sua mãe cantava, né? minha mãe Mesmo com foi a uma doença. matriarca, assim, que sempre deu amor, carinho, falava pra gente nunca, jamais desmerecer alguém que chega na nossa casa. Então, assim, nível de crueldade de enfiar veneno na boca da senhora, que está bem ali, que recepcionou com todo amor e carinho. Assim, a nossa vida antes foi uma coisa e agora a gente vê pelo meu pai, né, tá sobrevivendo, mas a gente vê que dilacerou a vida da gente, né, parece que não dá continuidade. O emocional, a saúde da gente também. Família que sempre foi muito religiosa, muito abençoada. E o nível de crueldade de estar recepcionando meu irmão, né, com tanto amor, tanto carinho, e fazer uma maldade dessa. Obrigado, viu, Kênia? Né? É, falando um pouquinho da personalidade da Amanda, ela era uma pessoa pegajosa.
Assim, no dia que eu reconheci, né, que foi mais pelo convite para ir no chá de revelação, ela conheci ela mais lá. Realmente, assim, para ser uma pessoa, né, que está grávida, felicidade, tudo bem, mas assim, você via que era uma coisa assim, um exagero, né? Não é uma coisa equilibrada. De toda hora tá tendo que pôr a mão na barriga dela, né? De toda hora de estar falando na criança o tempo todo, e de estar questionando por que que o Leonardo Filho não, que não tá com ela, que tem tudo para estar com ela, que ele já teve outras namoradas que nem dava valor para ela, mas ela tá dando. Então, assim, e sempre a gente intermediando, falando: olha, calma, com o tempo a gente ganha, conquista. Agora pode ser uma surpresa para ele, por ser pai, mas lá na frente, com o nascimento dela, quem sabe, né? E a gente via aquela ansiosidade sem limite, né? Que queria por estar ali presente o tempo inteiro, nos presenteando. Ai, vou trazer gente de brilhante para a vozinha, vou trazer um presente para você. Toda hora, né? Aquela coisa de estar querendo presente. Ai, eu dei uma camisa, vou dar uma camisa pro Leozão. Eu deixei com o Leozinho, mas ele nem importa. Aí depois ela entregou, pegou lá, entregou. Então, assim, todo momento querendo que tudo fosse voltado naquela coisa de gravidez. Parece que não tinha uma outra conversa, a não sei. Ah, vamos, né, conversar uma coisa que não tem nada a ver, um vestido, uma reportagem, não. Tudo era voltado ao mesmo tempo, só para gravidez. Eu não É, relaxava a conversa, né? ela já havia escolhido o nome do bebê? A gente ficou sabendo na revelação que ia ser lá Maria Júlia, né? Certo. Vocês, no dia do fato, vocês chegaram a almoçar? No dia do No fato. dia, no dia que eles comeram um bolo, seu Não, pai preparou o almoço. Vocês chegaram a almoçar? não deu tempo nem de me almoçar, nem do Léo, nem ninguém. A gente já pegou, já saiu para poder ir para o hospital. Certo. E você foi convidada para tomar o café? Fui convidada. Nos dias antes, ela tinha falado: tia, eu vou fazer um café lá com o Leozão, não sei o que, eu queria, porque eu não vou voltar mais, né? Vou passar um tempo lá, festas natalinas, né? E eu queria já levar as lembrancinhas para vocês, queria que você comparecesse lá, igual foi o outro, né? Um outro café da manhã que o meu irmão recebeu ela, ele que comprou as coisas, né? E realmente teve. E aí eu participei daquele café da manhã, o outro, né? O antigo. E ela até tinha perguntado que cor que era a roupa da minha mãe, para ela poder ir com um vestido parecido com a mesma cor. E foi, né? Eu tirei várias fotos. Nesse meio termo, a gente conversando, ela falou assim: ah, eu fiz uma ultrassom. Você quer ver? Eu falei: quero. Ela foi pegar meu celular. Quando ela foi para pegar o celular, ela não achava. Ela ficou apavorada. Ela: meu Deus, meu celular sumiu. E aí, realmente, ela tinha deixado dentro do Uber. E foi aquela movimentação para a gente procurar o Uber para poder devolver. E ela mostrou um comportamento assim. Então, quando ela estava lá, relaxada, muito carinhosinha, tia, né? De repente, ela: meu Deus, eu não posso perder esse celular. E assim, sabe, assim, meio nervosa, assim. Eu falei: calma, Amanda, calma, calma. Nós vamos resolver, vai achar. Realmente, acabamos encontrando o Uber, que foi lá nos devolver o celular dela. E ali que emendou um café da manhã com um almoço, entendeu? E até de noite, porque não tinha hora de sair. Isso no primeiro momento, primeiro No café. primeiro café. Tá. No dia do café da manhã, vocês conversaram? Nesse café da manhã do fato, né? ah, Vocês conversaram? do café da manhã do acontecimento. Isso. Não, só respondi ela no Instagram, né? Que ela falou: eu saí, você. Retomando a gravação, uma vez que caiu em virtude de deficiência da internet, então a senhora pode repetir
a última parte que a senhora estava falando, por favor. Então, eu entrei em contato com ela respondendo a postagem que eu tinha colocado no Instagram, né? Que ela me perguntou, você chegou, eu saí, você chegou, eu, pois é. E depois, mais tarde, no hospital, na emergência, ela ficava me ligando e mandando mensagem e eu respondi ela. Somente assim que eu entrei em contato com ela nesse dia. Mais Não, alguma senhor. coisa? Não, senhor. Estou Dá a satisfeito. palavra à defesa. Só liga o microfone, por favor, doutor Carlos. Senhora Kênia, mais uma vez, muito boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Carlos Márcio, sou advogado, vou fazer algumas perguntas para a senhora. Sim. A senhora permaneceu no hospital durante todo o período que o Leonardo e a Dona Luzia estavam permanecendo internados? Sim, o tempo inteiro. Eu e meu pai. Certo. Existe uma imagem, algumas fotografias que a senhora encaminhou ao senhor delegado no dia 19 de dezembro. Eu queria mostrar essas fotografias para a senhora e pedir para a senhora confirmar. Certo? Excelência, posso me aproximar da... Doutor, só pode mostrar assim, sem problema, pode aproximar, por favor. Só diz só. Tá, essas Tá. folha 106 do inquérito, na parte do Projude, seria... deixa eu localizar aqui, a movimentação 1, arquivo 6. Ok, o senhor pode aproximar, fica à vontade. Meu irmão que bateu, minha sobrinha, Maria Paula, tinha perguntado o que eles tinham comido e o que estava lá. Eu mandei essas fotos aí pro meu irmão, tem me encaminhado, eu encaminhei. Essas fotos aí foram minha sobrinha que pediu o que eles tinham comido, né? Aí eu relatei que era da Mariana Perdomo, porque o meu irmão, o Augustinho, tinha mandado essas fotos aí. E aí a Maria Paula falou assim, não, foi no prêmio. Eu falei, não, foi da Mariana Perdomo, porque a Amanda tinha falado assim, tia, eles comeram, tá? E a sacola em cima da mesa, tia, com os produtos que eu levei para o café da manhã, da Mariana Perdomo. Ela escreveu, da Mariana Perdomo. Aí eu falei, Maria Paula, foi isso aqui. E o seu tio Beto, que é o meu irmão Agostinho, me encaminhou essas fotos aí. E eu encaminhei para ela. Doutor, desculpa, só pela ordem, eu não consegui encontrar aqui essa foto que o senhor mostrou para testemunha. Tá aqui, O senhor falou, imprimido Projude. Movimento 1, arquivo 6. o arquivo 6 são cópias de prints de números telefônicos, é isso que o senhor mostrou para ela? Porque o que eu tenho aqui não é o que o senhor Posso mostrou. mostrar para o senhor aqui? Que aí eu também aí. Ah, 6. É a folha 100, a partir da folha 105 do inquérito 106 até a 100. pelo arquivo PDF. Ah, tá. Tá dando diferença. Tá. Não, tá, eu já sei o que é PDF. Na polícia, senhora Kênia, quando a senhora foi ouvida a primeira vez, eu vou ler o trecho para a senhora do que a senhora disse lá na polícia. Eu queria que a senhora explicasse isso melhor para nós. Os potes com bolo de pote da Mariana Perdomo não são os originais, pois a ex-mulher do Leonardo, a senhora Elaine Lino,
colocou em potes menores, pois os funcionários da empresa Mariana Perdomo solicitaram os potes originais para fazerem análise. Entretanto, por orientação do senhor Cisley, namorado da depoente, no caso é a senhora, os potes foram entregues para a aludida empresa. Estão na posse de Eliane Nini, a fim de serem entregues para a polícia. Você pode esclarecer isso aqui? O que aconteceu? Quando aconteceu a coisa, né, lá, nós voltamos lá para casa, Mas pegamos a senhora aqueles disse que permaneceu no hospital o tempo todo. todo, mas aí o meu sobrinho pediu que a gente fosse embora, que tomássemos banho, que ele ia dar notícia de lá. Aí entreguei meu pai lá na casa dele, fui para minha casa. Mais tarde, quando a gente soube da notícia do falecimento do meu irmão e que minha mãe viria a falecer, que era para a gente ver com os irmãos quem que poderia eu ir lá visitar ela pela última vez, que eu também voltei lá e visitei ela de novo, junto com minha irmã. Nós passamos lá na casa à noite. Estava um movimento de gente, meus parentes já tinham chegado lá, aquela coisa. E aí nós achamos melhor pegar o saco, né, e guardar, porque alguém com esse tanto de gente dentro de casa, que meu irmão Beto já tinha guardado na geladeira da casa, e tem uma chácara em anexo lá, que tem uma geladeira também. Nós achamos melhor fechar, lacrar ele, para ninguém mexer, e guardar, né? Fomos até lá, fizemos isso, reforçamos a sacola, tudo, para que a Eliane levasse para a polícia depois, né? No outro dia ou à noite, não sei. E assim a gente fez, guardamos. Mas no outro dia, me parece que eu falei, tá, quem pegou os bolos aqui, né? Porque não estava na geladeira mais. Aí, uma sobrinha minha, que é casada com meu filho, ela falou assim, eu vi a Eliane pegando e levando. E nisso eu entrei em contato com ela no outro dia. Eu falei, Eliane, então amanhã de manhã, quando eu for fazer o boletim de ocorrência, né, da minha mãe, né, porque ela tinha feito do Leonardo. Aí de manhã eu vou lá fazer, junto com o Sidney, meu namorado, eu passo aí na sua casa e pego, porque eu levo, né? Então tá. Quando eu peguei, eu não abri, tava lá, cá, já levei. Mas quando a gente chegou lá, não tava com o pote do bolo da Mariana. A gente também achou vai estranho. A Eliane depois me relatou que tinha separado para poder a Mariana Perdomo também buscar para fazer análise, entendeu? Que uns funcionários iam pegar também para fazer análise. E estava nos potezinhos realmente vermelhos, diferente da Mariana Perdomo. Mas eu falei, Eliane, mas não foi isso que a gente guardou lá. Aí me parece que pediram para ir buscar lá na casa dela, que estava lá, na geladeira da casa dela. O restante dos bolos da Mariana Perdomo. Aí assim fez. Aí eu não sei mais. Entendeu? Então, depois do momento que o irmão da senhora, o Beto, Bateu foto. recolheu Ele colocou na geladeira ele lá de colocou na casa, geladeira da na casa nossa casa. que residia o O Leonardo e e minha mãe e meu pai. e aí, depois, mais tarde, vocês Voltaram retiraram. lá, isso, amarramos, vedamos bem, colocamos numa chácara que tem ao lado. Vocês levaram Para para. lá, porque poderia alguém mexer, comer, a gente ficou meio receoso, né? Então, não vamos mexer com isso aqui, porque até então era Mariana Perdomo que estava ali, né? Então, a gente reservou aquilo ali, deixou bem escondidinho, entendeu? Para ninguém mexer, porque lá era impossível alguém ir lá, porque é tudo escuro, né? Uma chácara que só a gente que tenha mais acesso, né? Porque a movimentação estava na casa, né? Os parentes das outras pessoas, né? E essa casa onde foi colocado lá na geladeira, quem que tinha acesso a essa casa? A casa é do meu pai. Não, a casa para onde vocês levaram A casa não, é uma chácara. uma chácara.
uma casinha pequenininha, mas é tipo uma área que tem uma mesa, que tem geladeira, freezers que a gente encontra lá. A gente fala até que é um ranchinho, né? Um rancho Um que a ranchinho. gente fica lá na Isso chácara. foi colocado também numa geladeira. É, tem uma geladeira lá, a gente colocou lá porque lá não tem, fica muito escuro, tava menos movimento de gente, achamos melhor colocar lá do que naquela geladeira central da casa, quando tava tendo muita gente, que poderia alguém abrir ali, pegar né, sem saber. A senhora sabe se alguém teve lá no ranchinho? Não, quem tinha acesso ali mais é a gente, e no caso foi alguém que pegou ali a Eliane para levar, né, para poder guardar na casa dela. Que depois eu passei lá de Então, manhã para pegar. aí a senhora pegou depois na casa Da Eliane. da Passei Eliane. lá antes de ir para a delegacia. E aí a senhora levou para a delegacia. Levei pensando assim, que estava ali do jeito que a gente tinha armazenado, entendeu? Ah. Fechado. Foi quando a gente chegou lá que não tinha os potes da Mariana Perdomo, que aí o delegado me questionou e ele parece que mandou alguém buscar os originais que estavam lá na casa já da Eliane, na geladeira. Certo. Mais uma pergunta? Estou satisfeito. Obrigado, excelência. Uhum. Pode encerrar. Obrigado, senhora, por ter... Senhora brasileira, Sim, casada, solteira. sou separada, agora viúva. A senhora é parente de alguma das vítimas? Eu sou mãe do Leonardo Filho e ex-esposa do Leonardo. Ok. Dá a palavra ao Ministério Público, assistente de acusação. Muito obrigado, doutor. Boa tarde, dona Eliana. Boa tarde. A senhora foi casada com o Leonardo, né? E estavam separados quando o fato ocorreu. Sim, nós ficamos 26 anos casados e havia 6 anos que estávamos separados, morando em casas separadas, mas não havíamos divorciado ainda. Entendi. A senhora tinha que tipo de contato com a Amanda? Olha, eu fui uma das pessoas que mais tive contato com ela. Foi uns 6 meses de contato bem intenso, desde o dia que eu conheci até no dia do acontecimento dos fatos. Entendi. Ela procurava a senhora? Ela procurava constantemente, desde manhã até a noite, falava comigo o tempo todo. Tinha algum motivo para esse contato tão intenso? Ela procurava aproximar de mim e da minha família toda, todo mundo. Ela era desse jeito. Ela se esforçava para estar Esforçava sempre muito. entre No vocês. final, estava até chegando a ficar cansativa já, tanto que ela procurava a gente. Entendi. Teve uma ocasião que vocês fizeram até uma viagem a Pires do Rio. Fizemos, no mês de julho, foi aniversário da minha mãe, ela acompanhou a gente no final de semana lá. O comportamento dela nessas ocasiões era o comportamento só de uma pessoa insistente, né? Sim, só Ou a senhora insistente. vislumbrou algo a mais? Não, nada a mais, só insistência mesmo. Teve um chá revelação em decorrência daquela suposta gravidez. A senhora ajudou na organização? Eu ajudei em toda a organização. Inclusive, o meu filho Leonardo queria uma festinha bem pequena para poucos convidados, para gastar pouco, e ela queria sempre uma festa grande para muitos convidados e com muita coisa. E com jeitinho, ela foi conseguindo fazer tudo do jeito que ela queria. Entendi, entendi. Só uma pergunta. Pelo que a senhora conheceu dela, deu para perceber que ela era uma pessoa assim, cuja família tinha posses. Sim, pelo que eu vi dela, parece que tinha muito, pelo que ela falava também, né? Até nessa própria gravidez, ela gastava muito nesse chá, era sempre pagando as coisas mais caras, eu tentando economizar, e ela não tinha dó de dinheiro, comprando coisas caras para o enxoval, falou para mim que comprou carrinho de quase 8.000 reais, me chamou várias vezes para comprar os móveis do quarto, ela queria que eu montasse um quarto também na minha casa, para comprar berço, aí não deu certo de eu ir com ela, mas ela já queria deixar tudo pronto. Entendi. Bom, eu quero passar agora para o dia em que o crime ocorreu, né? Como que a senhora tomou conhecimento do crime? Eu tomei conhecimento através da Amanda mesmo. Eu falei com ela no período da manhã, no período que ela estava no local, ela não me contou em nenhum momento que eu estava lá.
E ela sempre me contava tudo que ela estava fazendo. Nesse dia, ela não me falou que estava lá. Por volta depois das 15. Desculpa te interromper. Ela não chegou a contar que levou aqueles doces para o café da manhã, Coisas, né? no momento que estava acontecendo, ela não me contou. Aí, no período da tarde, que ela me contou que teve lá, tomando um café da manhã com eles, e que o Leozão tinha ligado para ela falando que estava passando mal. E que ela também tinha ido embora para Itubiara, que estava vomitando no caminho de Itubiara. Eu fiquei Entendi. sabendo através dela. Mas ela não falou os doces que tinha Falou, levado, ela falou o que que tinha levado, sim. E o que ela dizia quando ela falava que ela também estava passando mal? A voz dela estava parecendo uma voz de pessoa que realmente estava passando mal, ou ela estava com a voz Não, firme? É possível lembrar? é possível sim, ela estava bem normal. Ela me falou assim: eu levei tantos potes de doce, eles comeram, eu também comi um pouquinho de cada pote. Ela deixou isso bem claro, porque, como a senhora sabe, eu não sou muito de comer doce, então eu só experimentei um pouquinho de cada pote. Ela disse que experimentou, então, né? Me disse. No dia seguinte, ela veio para Goiânia. A senhora chegou a vê-la na casa da dona Luzia? Ela chegou em Goiânia na noite que eles faleceram. Logo após que o Léo faleceu, era em torno de meia-noite, ela chegou no hospital, acompanhada da mãe e da avó. Eu até pensei que ela poderia chegar chorando, sentindo culpada por ter levado esse lanche. Ela chegou sem choro, até a mãe e a avó estavam chorando. E ela me procurou pelo Leonardo no hospital. Até estavam tirando o corpo do Léo no IML a hora que ela chegou. Aí eu falei que o Leonardo estava dentro do hospital. Ela entrou e o Leonardo estava saindo de dentro. Ela abriu os braços para ele e ele chegou, ela abraçou e beijou o rosto dele todinho. Mas não teve nenhuma lágrima nem nada. Eu vi ela na noite. A senhora chegou a ver os potes de doce na casa? Cheguei a ver, sim. Eles estavam aonde lá? Na noite, depois das mortes, eu até conversei com a Kênia, que estava preocupada com o resto que sobrou desses doces, porque devido às mortes estava tendo movimento na casa de familiares e tudo, e falei, tem que tomar muito cuidado com esses doces, onde está guardando, porque alguém pode pegar, ingerir, e não sabe ainda o que que aconteceu. Isso já era quase madrugada. Aí no outro dia seguinte, na segunda-feira cedinho, eu fui lá na casa, falei, gente, estou preocupada com esses doces. Toma muito cuidado, eu vou pegar eles, levar lá para casa. Não, calma, calma. No momento que a senhora pegou esses doces, a senhora guardou eles aonde? Isso no dia do fato. Eles estavam na geladeira lá da casa onde aconteceu o crime. Eu peguei eles, levei para minha casa. O saco Todos estavam na geladeira. estava num saco amarrado. Aí eu levei para minha casa. Que a minha intenção era levar eles para a polícia ou até levar para um laboratório particular para fazer um exame para ver o que poderia ter Porém, acontecido. quando a senhora levou para casa, já tinha sido noticiada a morte das vítimas. Já. E em seguida? Aí, quando eu estava com eles em casa, ficou lá por pouco tempo, alguém da polícia me ligou falando que ia até o local do crime para verificar algumas coisas e que eu podia levar o doce para lá porque eles iam ir recolher lá. Aí eu imediatamente levei de volta e a polícia pegou lá. Entendi. Mas ninguém mexeu Ninguém. neles, nem nada. Estava um saco amarrado. Todos os doces. Tá bom. Isso foi decisão da senhora ou alguém sugeriu? Não, foi até minha mesmo, porque eu fiquei preocupada como a casa estava cheia e esses doces na geladeira, eu fiquei até preocupada de deixar no local. E eu levei, como eu disse, com a intenção de levar para a polícia, né? Que eu não sabia que eles iam buscar, e até para fazer um exame particular também. Mas aí eles me informaram que eles iam recolher e ia ver outras coisas também no local lá do crime. Só para compreender, até esse momento, na cabeça de vocês, não passou a ideia de que tenha havido um crime, não. Não, de Até jeito esse nenhum. momento, vocês pensaram que a coisa era só uma intoxicação alimentar? Sim, não pensava em crime. Tá, muito obrigado, viu? Não é nada. Sra. Eliane, algumas perguntas apenas para completar aqui o trabalho do Ministério Público. A Amanda mandava mensagens para a senhora a respeito da gravidez? O tempo todo. Desde o dia que ela anunciou que estava grávida até o dia das mortes, era o tempo todo mandando mensagens, exames, ultrassom, vídeos, fotos.
ela mandava acompanhando a barriga dela crescendo. Um dia antes, ela me mandou um vídeo com a barriga enorme, uma barriga compatível com 6 meses de gestação, e era a barriga dela, porque eu conheço a barriga dela, passando a mão, era a mão dela, a voz dela, ela estava me mostrando a Maju mexendo na barriga dela. Isso foi um dia antes. Ela chegou a me chamar umas 2 vezes para acompanhar ela numa ultrassom. Após o término do relacionamento com o Leozinho, ela ainda mantinha contato ao ponto de ficar na sua casa quando ela vinha para Goiânia, se hospedando lá? Sim, ela depois que, após o término, ela aproximou mais ainda da gente, de mim, de toda a família, e até dos amigos também. Ficou mais próxima ainda. Há um relato da senhora na delegacia que ela te deu suplementos. Quais foram esses suplementos? Ela, uns 15 dias atrás, eu comecei a malhar e ela falou para mim que tinha vários suplementos que a nutricionista tinha passado para ela e que ela não poderia usar por causa da gravidez, que ela não poderia usar nada, se eu queria os suplementos dela. Eu falei que sim. Ela estava em Goiânia, estava no hotel, ela pegou o Uber, foi lá só para me levar esses suplementos. Aí ela deixou todos comigo, era whey, era creatina, eram vários. Inclusive, ela me entregou uma caixinha com várias cápsulas que estava até sem nome, que ela falou que era a médica que tinha passado para ela, mas ela não podia tomar. Nos dias que antecederam o fato e também no dia, qual foi o contato que vocês tiveram e qual era o conteúdo dessas informações, dessas conversas? Nos últimos dias, antes do fato? Exato. Assim, após os 2 meses de gravidez, ela relatava o tempo todo que estava tendo problemas de gravidez, sangramentos, dores e tudo. E falando que sempre estava internando, ela mandava foto internada no hospital do soro no braço, ela mandava foto de pedido de exames no nome dela, e eu muito preocupada com ela. E sangramento, ela falava que estava tendo muito, inclusive ela mandava foto de sangue no vaso para mim, que falava que ela estava perdendo. Mas aí eu muito preocupada com ela, ela falava, mas a senhora não precisa preocupar, porque com a Maju está tudo bem. Certo. No dia do fato, ela te contou que iria preparar esse café da manhã? Não, não me contou. É, e daqueles momentos ali que. Não, mas a senhora já destacou. Do que a senhora já prestou depoimento aqui, ó, a senhora já declarou para nós. Há algo que a senhora tem a acrescentar? Olha, assim, foi muita coisa, né? Foi muito acontecimento esse tempo todo, mas praticamente foi isso que eu já falei, assim, acho que as coisas mais importantes que eu estou me lembrando agora foi nisso. E, assim, os últimos dias, o último mês, ela fazia questão demais de provar essa gravidez e falar nisso o tempo todo. Ela ia lá para a casa do Leozão, passava o dia lá, tirando foto com eles. Todo mundo que chegava perto, ela falava que para passar a mão na barriga dela, para sentir a Maju, que ia chamar Maria Júlia, né? Eu, inclusive, liguei para o Leonardo uns 10 dias antes e falei: Nossa, a Amanda tá falando demais, ela tá uma obsessão por essa gravidez, assim, que eu tô achando até demais. E vocês, ela vai para aí, vocês estão passando a mão, fazendo filme, postando. Eu tô até dando uma podada nela, porque ela tá me cansando. Eu fiz tudo para ela, tudo que eu posso, eu tô fazendo, a gente tá ajudando, comprei enxoval, entreguei na mão dela. Falei pro Leonardo isso. Aí o Leonardo me respondeu o seguinte: Eliane, vamos ter paciência com a Amanda. A Amanda, o sonho dela é ser mãe. E ela vai ser mãe da nossa neta. Vamos ter paciência. Ela é uma menina carente, a gravidez passa. Vamos, tenha um pouco de paciência com ela. E ele me pediu. Tá bom. Até um dia antes também do fato, o Leozão me mandou uma mensagem dizendo um print que a Amanda falou para ele. E ele me mandou. Aí ele falou assim: coitadinha da Amanda. Nossa, eu estou morrendo de dó dela. Aí eu falei: Léo, também estou. Eu estou com medo dessa gravidez não ir adiante, porque ela está passando muito mal, é muito sangramento. Um dia antes, ela falou que estava internada na Prêmio. O crime, a morte aconteceu domingo à noite, sábado de manhã, falou que passou a noite na Prêmio, de sexta para sábado. Sábado eu liguei para ela, falei: Amanda,
eu vou te buscar, você está sozinha desse jeito aí, eu vou te buscar, vem passar o dia aqui em casa, eu estou preocupada com você. Ela falou, não, dona Eliane, eu acabei de sair aqui do hospital, vou pro hotel, preciso descansar. Se a senhora quiser me ver, a senhora vai lá mais tarde, eu vou estar lá. Ela não quis ir comigo dessa vez lá para casa, foi um dia antes. A senhora relatou sangramentos. Como que a senhora sabe a respeito de sangramentos? Ela falava ou ela posicionava imagens a respeito? Ela falava o tempo todo, que todo dia, ai, meu sangramento diminuiu. Ai, já hoje eu estou sangrando. Outro dia, parou. Depois sangrou de novo. Teve um período no mês de outubro que ela falou que esteve com uma febre e ela ficou em torno de 20 dias com essa febre. E nós todos preocupados demais. Eu falei, Amanda, mas essa febre sua não está normal. Ela fazia um exame, não dava nada, me mandava resultado assim de 30 tipos de exame de sangue, tudo normal, normal, normal. E eu preocupada com ela. Teve dia eu falei, Amanda, essa noite eu não dormi, te preocupada com você. Ela falou, dona Eliane, não preocupa não, vai ficar tudo bem e tal. Aí um dia meu filho arrumou uma médica lá do Einstein aqui em Goiânia para ela consultar para ver se achava a causa dessa febre. Aí ela respondeu: Olha, minha mãe acabou de comprar uma passagem para São Paulo. Eu vou tratar lá, a gente vai ver lá. Aí eu falei para ela: "E você vai para São Paulo? Você vai vir aqui?" Não, eu vou com a minha mãe para São Paulo, porque ela precisa de ir no médico também lá. E eu já marquei a consulta lá. E ela me disse que foi para São Paulo, que lá ela consultou e que descobriram que era chikungunya. Esses 20 dias de febre que ela teve. Ela passou os 20 dias relatando essa febre e mandava foto do termômetro para mim, em torno de 39,5 e 40 graus. Ela mandava foto na mão dela, o termômetro com os graus. Tá bom, muito obrigado. Obrigado, Nada. excelência. Dá a palavra à defesa. Senhora Eliane. Tá. Senhora Eliane, a Kênia nos disse há pouco que durante a madrugada vocês foram à casa, tiraram a sacola com os sacos em que estavam os bolos de pote e levaram para uma chácara próxima, que é o que chamam de ranchinho. Não, é o contrário. Estava na chácara, né? E não foi durante a madrugada, foi pela manhãzinha já, quando amanheceu o dia. Onde aconteceu os crimes foi na chácara, que é uma casa, é uma chácara ligada à casa que é no condomínio fechado, emendado, essa chácara. E eu moro próximo, bem próximo de lá. Esse local, essa chácara que a senhora Kênia nominou como ranchinho, é contíguo à residência onde os fatos aconteceram. Isso. É Tem um isso. portão que sai da residência para essa chácara. É uma chácara de torno de 10 mil metros quadrados lá de fora, e da casa passa para a chácara. Então, é Entendi. uma ligação. Então, os potes foram acomodados nessa chácara contígua e depois a senhora levou para a casa da senhora. Eu não estava no dia, eu cheguei lá Certo. no outro dia cedo, os potes estavam na geladeira da casa. Eles falam a casa com a chácara, tudo de chácara. Estava Entendi. na geladeira da casa. Aham. Então, os locais são contíguos, mas distintos. São duas edificações. É uma casinha que a Kennedy descreveu aqui para nós como sendo uma casinha que, inclusive, é apelidada de ranchinho, é isso? Tem a casa que é dentro do condomínio, tem duas portas que saem para lá de fora. Lá tem alguns barracões, um ranchinho de festa, uma cozinha. Entendi. E aí os potes foram acomodados, então, em algum momento, lá no ranchinho, Na geladeira da cozinha, na geladeira da cozinha do ranchinho. que é interligado com a casa. Uhum. Que é esse que a senhora está dizendo, que sai por esse pequeno portão. Isso. Uhum. Entendi. E foi lá que a senhora, de lá, aí a senhora transportou para a casa da Para a senhora? minha casa, que é próximo lá. Uhum. E quando foi que a polícia, e aí a polícia passou na casa da senhora e recolheu da casa da senhora não. os potes? Não. Os potes estavam lá comigo, que eu ia levar para a polícia. Aí alguém da polícia me ligou, falou: nós estamos indo até o local do crime. Parece que eles falaram com alguém lá, falou que estava comigo. E nós vamos recolher lá, se a senhora puder devolver. E eu levei de volta e a polícia recolheu. Aham.
E a senhora, quando levou de volta, já entregou na mão da autoridade policial? Na hora que eu fui lá, os polícias não tinham chegado ainda, eles me avisaram que ia, eu já fui e deixei lá novamente na geladeira. Na mesma Na geladeira? mesma da geladeira. E falei para quem, né? Olha, cuidado com esses potes, a polícia vai vir buscar. A senhora deixou na geladeira do ranchinho ou na geladeira da Na residência verdade, eu principal? cheguei lá, eu entreguei as para Kênia, falei, olha, guarda na Entendi. geladeira que a polícia está vindo buscar. Eu não Ah, sei qual entendi. das duas Qual das geladeiras duas que ela teria colocado? Isso. Entendi. Quando a senhora prestou depoimento na polícia, a senhora relatou que tinha levado o bolo para casa, relatou que tinha Eu saído acho da. que eu nem fui questionada, o meu depoimento no dia lá foi até rápido, eu acho que eu nem fui questionada sobre isso, eu não me lembro se eu falei, eu creio que não. Eu só respondi algumas perguntas que o delegado me fez. Tá certo. A senhora chegou a mexer nesses Não, bolos? não. Ficou só o saco e do jeito que estava o saco, eu levei de volta. Nesse saco, quantos potes tinha, a senhora sabe? Eu não sei te falar direito, sei que havia vários potes lá dentro e estava dentro de um saco, dentro de outro saco, tudo amarrado, eu não cheguei a contar quantos potes tinha. Eliane, muito obrigado. Estou satisfeito, Excelência. Pode encerrar. Obrigado, senhora, por ter prestado depoimento. A senhora tem uma boa noite.